Olá, galera do Super à Prova, aqui é a Priscila, né, professora de Sociologia, e hoje a gente vai buscar aprofundar um pouco dos conhecimentos que a gente viu na segunda aula. Lembrando, né, que na segunda aula a gente viu a classificação dos elementos culturais, cultura erudita, cultura popular, material e imaterial. O exercício que nós vamos resolver hoje é do Enem de 2016, né? Nós temos aqui dois textos motivadores, né, um traduzido em uma imagem, e outra aqui, Cultura e Política e Leituras do Passado, Historiografia e Ensino de História, né, de um conjunto de autores aí que organizaram esse livro. Vamos lá para o comando da questão inicialmente, para a gente buscar identificar já no texto o que é a pergunta, né, o que essa questão está exigindo de nós. Vamos lá. O texto chama atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele apresentado na imagem, se identificam como. Então, vamos lá. Buscar no texto que proteção a que bens que está representado na imagem. Vamos lá, nessa imagem nós podemos ver um senhor aí confeccionando um instrumento musical, um violão, uma viola. E o texto 2 está dizendo o seguinte: a eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e as alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. Então, o texto está apontando, né, para elementos culturais que fazem parte dessas alegorias do passado, do que querem guardar e definir como próprio identitário. Então, nós vemos aqui a confecção de uma viola, um violão, realizada aí por um senhor, né? Uma confecção artesanal. Então, vamos lá novamente para o comando da questão. O texto chama atenção para a importância da proteção de bens, que, como aquele apresentado na imagem, se identificam como artefatos sagrados. A imagem não está apresentando nenhum artefato sagrado, é um instrumento musical, né? Não tem nada de elemento sacro relacionado a esse objeto. Também o texto não comenta sobre artefatos sagrados, né? B, heranças materiais. Então, a imagem não está remetendo a heranças materiais, mas que uma viola, um violão possa fazer parte de uma herança individual de alguém, não é, né, sobre isso que eles estão buscando a proteção de bens, né? Sempre tem que remeter esse comando da questão. Se há objetos arqueológicos? Não é objeto arqueológico que está sendo representado na imagem, né? São objetos produzidos ali por um conjunto de conhecimentos tradicionais, né? Conhecimentos populares, herdados do passado, vamos ver, alegorias do passado, como diz o texto. Então, não vai estar relacionado a essas questões. Peças comercializáveis. É comercializável aquela peça, mas não necessariamente ela precisa da proteção de bens. Então, nesse caso, não vai ser essa alternativa. E conhecimentos tradicionais, essa vai ser a questão certa, porque o que o texto está remetendo? Vamos voltar lá. A eleição de novos bens, ou melhor, de novas formas de conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. Então, o que está remetendo esse texto a essa imagem aqui? Que esse é um conhecimento tradicional, é uma alegoria do passado. Eles querem guardar esse conhecimento que constitui a identidade do grupo como um elemento de patrimônio imaterial. Então, o que está buscando salvaguardar aqui? Qual é a proteção de bens que está sendo buscada aqui? É desses conhecimentos tradicionais. Nós deixamos aqui a alternativa correta para vocês e uma resolução, para caso vocês queiram ver, e aí com calma, só os slides em casa. Então, a questão exige que você, estudante, compreenda as formas pelas quais podemos classificar as produções culturais. Lembra? Cultura material, imaterial, erudita, popular. Para a imagem em questão, um conhecimento popular e tradicional que vai sendo passado pela experiência de geração em geração. Então, conhecimento sobre a confecção daquela viola, daquele violão,
feito, né, de forma artesanal, está sendo que preservado, está sendo salvo, né, salvaguardado aí por essa proteção desses bens. Espero, né, que vocês tenham gostado da aula de hoje. Agradeço aí a companhia de vocês, né, mais uma dessa aula, e vejo vocês na próxima aula, continuando com a temática da cultura. Até mais!